Ok. Seja bem-vinda, pastora Rosiane, com a palavra. Vou pedir a vocês que permaneçam com os microfones desligados, porque Aleluia, se ficar Jesus. mais de um microfone da microfonia e a gente não entende, são muitas vozes. Então, tenham cuidados de deixar o microfone desligado, porque já está gravando. E depois que termina a gravação, eu edito e coloco lá no YouTube. Então, tem que ficar limpinho a voz. Amém? Jesus, amém, Jesus. Pastora Rosiane. Paz do Senhor Jesus a todos, queridos e amados irmãos. Aqui, boa tarde, né? Nós estamos aqui no país da Holanda, é o mesmo horário aí também da Itália. Graças a Deus por isso, estamos aí no mesmo horário, já vamos agradecer o Senhor. Por mais que teve oração, eu quero somente é, falar com o Senhor nesse momento. Aleluia, eu vou fechar meus olhos e eu vou dizer para o Senhor que eu sou muito grata de fazer parte, meu Pai, hoje, desse grande banquete que o Senhor preparou, Senhor, para a tua serva, como ela disse, para os demais que ajudaram, que estão aqui com ela. Senhor, obrigado por essas maravilhas, ó Pai. Ô, Senhor, que o Senhor venha alegrar o coração da tua filha, derrama da tua graça nessa tarde, Pai. Espírito Santo de Deus, aquilo que nós não soubemos falar. Eu quero que o Senhor, meu Pai, fala por nós, que eu venha calar e o Senhor venha falar. Santo Espírito de Deus, Tu és o nosso principal convidado, ó Pai. Fala, Senhor, por mim, em nome de Jesus, que eu cale, meu Pai. O Senhor venha trazer a revelação do alto, que cada uma de nós venha sair daqui, não da mesma forma a qual nós entramos, mas de forma diferente, porque o Senhor já tem falado desde quando começou essa live, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor até testifica tudo que vai ser falado antes. É por isso que eu te louvo, Pai. Aleluia, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Ô, Senhor, venha Amém. blindar cada uma, Pai. Venha trazer Jesus. da tua alegria. Venha trazer, Jesus, a esta oração. Venha trazer, meu Pai, em nome de Jesus, a união entre a gente, Pai. Aleluia, porque o mundo é tão grande, aleluia, tem tantas almas. Glória a Deus. O que nós precisamos é ser sincero, puro diante de Deus. E Deus, ele faz todas as outras coisas, porque ele é o nosso Pai. E qual é um pai que não trabalha em favor do seu filho? Se ele pedir um pão, ele não vai dar uma pedra. Se ele pedir, aleluia, ele vai dar, assim, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, Pai. Traga, Senhor, quando o teu Espírito Santo pairar, meu Deus, quando ele pairava ali sobre as águas, Pai, assim o teu Espírito Santo venha pairar sobre as nossas vidas aqui, ó Pai amado, que ele venha trabalhar de uma forma tão linda, Senhor da glória. Envia também os teus anjos ministradores, ministra, meu Pai, quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as correntes, em nome de Jesus Cristo, e que todo mal, todo principado, todo poder das trevas possa cair por terra, seja Em nome de Jesus. repreendido, em nome de Jesus. Desce a profundeza e todo impedimento saia Em em o nome de nome Jesus. de Jesus. Amém, queridos. Glória a Amém. Deus. Que maravilhas, amados. Então, aí, sem perca de tempo, nós vamos estar lendo em Lucas e a gente vai dar uma passeadinha aqui. Amém? A cura de um servo do centurião. Eu pedi essa palavra e glória a Deus, o Senhor já foi aí trazendo ao meu coração, em nome de Jesus, a palavra a qual o Senhor queria falar com vocês e comigo. Amém? E diz assim: E quando ouviu falar de Jesus, enviou Sião 7:3, amém? Capítulo 7, versículo 3 do doutor Lucas 7 e versículos 3, Amém. capítulo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou o ancião dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogaram muito, dizendo:
é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga, e foi Jesus com ele. Mas quando estava perto da casa, enviou o centurião a uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda julgueis digno de ir a ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado e poder, e digo este vai, e ele vai, o outro vem, e ele vem. E o meu servo fazendo isto, ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se dele. Então, voltando, disse à multidão: e o que seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, o que foram enviados acharam o servo enfermo, são, perdão, e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Glória a Deus. Por isso que é bom a gente perceber bem, né? A palavra, para não falar errado, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor. Oh, glória a Jesus. Então, querido, esse servo, né, do centurião, glória a Jesus, ali diz a palavra do Senhor, que ele se encontrava ali enfermo. Que tamanha era a fé dele, e é essa fé que o Senhor ele quer que o povo de Israel, que é você e é eu, que alcançamos essa fé, queridos. Ele disse: eu sou um homem de autoridade, né? Ele disse lá: mas assim mesmo eu digo, vai, aquele, o meu servo vai, eu digo, ele faz isso, ele faz, mas Senhor, não sou digno que tu entre na minha casa, glória a Deus, mas somente ordena uma palavra e o meu servo, ele ficará curado. E aí o Senhor, ele disse assim: filha, vai lendo mais aí a palavra, e eu fui me alimentando dessa palavra, e o Senhor, ele foi falando comigo, porque nós precisamos, querido, ter uma fé, aleluia, a fé genuína. Qual é essa fé? É a fé que fala lá no Hebreus 11, glória a Jesus. É a fé, queridos, aleluia, Espírito Santo de Deus, 11:6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima-se de Deus creia que ele existe e ele é galardoador do que o buscam. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. E quando nessa tarde, nessa manhã cedo, quando eu saía de casa, o Senhor também falava sobre uma palavra, sobre que ele colocou a mão sobre aquela menina e aquela menina ressuscitou. Hoje Deus ele veio falar aqui também sobre ressurreição, sobre fé e ressurreição, cura. Aleluia. Então isso abrange essa pregação a qual o Senhor ele quer trazer aos nossos corações, porque sem fé não vai haver a cura interior. Sem a fé, aleluia, nós temos que ter a fé daquele centurião, que ele disse para o Senhor, glória a Deus, para que somente ordenasse uma palavra. Assim como João Batista, queridos, ele mandou perguntar, sabe por quê? Ele estava preso por Herodes, ele estava ali passando uma grande luta, e ele mandou perguntar ainda se Jesus era o Messias que ia ser enviado, né? Assim, e assim mesmo nós pergunta, em meio das nossas lutas, em meio das nossas batalhas, nós perguntamos: cadê o Senhor? Cadê Jesus nesse momento? Porque eu estou passando essa grande provação, essa grande luta, né? O servo ali estava ali enfermo, mas é tremendo como aquele servo, ele enviava ali e dizendo que somente, meu Deus, ele se humilhou, ali ele se abaixou, que ele era um homem de autoridade, mas ele reconhecia a autoridade de Jesus, a autoridade do Senhor, que somente uma palavra de Deus, o seu servo ficaria curado. Aleluia. Então, voltando, queridos, quando eu fui essa manhã,
para o meu trabalho. Aí começou uma chuva, e o Senhor disse, vai cedo, porque eu quero que tu ministre uma palavra, como nós estamos no jejum de Daniel. E aí o Senhor disse, eu quero que tu ministre cedo a palavra. Tu não vai ter tempo hoje. Eu não entendia porque a pastora ia me chamar hoje. Não vai ter tempo, por isso que é bom a gente obedecer. Vai pela manhã e eu vou mais tarde também entrar de novo na nossa live. E eu disse, Senhor, vai e fala a minha palavra. Saí cedo daqui. Aí eu disse, Jesus, eu tenho que falar então ali na rua, né? Que é onde o lugar que eu vou sentar e vou falar. E começou, irmãos, ali uma chuva. Diante de Deus, irmãos, os anjos do Senhor estão aqui, testemunha do Senhor estão aqui. E aí eu disse, meu Deus, e agora para me trazer a palavra, Senhor? Vai molhar aqui a Bíblia, Jesus, cerra o céu aí, em nome de Jesus. Cerra esse céu, meu Pai, para me falar da tua palavra. E, irmãos, quando eu abri aí a palavra, ele já tinha me dado a palavra que eu ia ministrar, e aí ele falou aquela palavra que Elias, e aí vai, Deus está falando com alguém aqui. Ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era homem, mas quando ele orou, pedindo que o céu cerrasse, o céu cerrou. E ali Deus falara comigo. Eu digo, meu Deus, como a oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus tem poder. Irmãos, parou aquela chuva, pastora. Aquela chuva ali parou e eu ficando ali maravilhada, porque Deus confirmara através da palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero te dizer que Deus, ele não está com os ouvidos agravados para não possa ouvir a tua oração, o teu clamor, aleluia, porque é tudo pelo reino, queridos. Até uma chuva, eu até pensei, eu falei, ô Jesus, cerra essa chuva, mas ao mesmo tempo eu digo, Jesus, também ali vem aquela humildade também, de meu Deus, mas precisa de chuva. E se não passasse, eu ia continuar crendo e continuar, eu ia ministrar do mesmo jeito, mas ali eu pedi, o Senhor viu a humildade do meu coração para a glória de Deus, e ali ele cerrou, irmãos, aí começou a ver assim o sol, e ali o nome do Senhor foi glorificado, como vai ser está sendo glorificado também nesse momento. Então, queridos, e o próprio Jesus, ele deu testemunho da fé daquele homem. E ele disse, digo-vos ainda, que nem Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, foram enviados e acharam o servo enfermo, e acharam ele o quê? São o servo enfermo, amém? E aí Jesus continua na sua caminhada, queridos. Aleluia. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto à porta da cidade, eis que levaram defunto, um filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu de íntima compaixão. E ele disse, não chores. E aqui a gente vai parar um pouquinho. Queridos e amados irmãos, ali a multidão que vem, aleluia, com seus discípulos, aleluia, e a multidão que já estava acompanhado com aquela mulher, com aquela criança, ali naquele caixão. E ali o Espírito Santo, ele me deu uma mensagem, pastora, quando a senhora falava sobre o começo dessa live, a gente estava ali no recreio, e Deus já estava ministrando cada um de nós sobre a cura interior. É tremendo que o Senhor, ele poderia, primeiramente, pegar lá o script, né? Pegar lá no caixão, tocar e ressuscitar o menino. Mas não. Jesus parou primeiramente porque ele interessa com a tua dor. Ele sabe que nós passamos, ele interessa com as nossas dores. Ele parou primeiramente com a mãe. Era a mãe naquele dia que estava sofrendo por uma situação que o esposo dela já tinha, o esposo, agora o seu filho. E nós sabemos que quando o esposo morre, ali morreu também o provedor da sua casa, aconteceu que ela estava passando ali necessidades, quem sabe, e agora o seu filho, o bem maior,
que o Senhor colocara aí, foi arrancado dela, queridos e amados irmãos. É tremendo como essa palavra. Comece a interceder aí por mim. Glória a Deus que o Senhor quer fazer maravilha no meio de nós. Ele diz: olha, consagra o povo, manda esse povo aí a ser separado, porque amanhã eu farei maravilha nesse lugar. Glória a Jesus. E amados irmãos, quando o Senhor, ele foi somente a dor, ele está contemplando a dor daquele coração, porque o mestre é o Senhor. Ele sabe aonde está doendo, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que está pesado, ele sabe que muitas das vezes nós só queremos, aleluia, como a pastora falou, um abraço. Nós só queremos, aleluia, uma pessoa que ore por nós e entenda, nos ajude como Serineu, como foi orado aqui, a carregar aos nossos fardos. Aleluia, porque a palavra já diz: ajudai uns os outros, carregar os nossos fardos. Aleluia, porque muitas das vezes, irmãos, é pesado. Aí vamos para uma obra, para um lado e para o outro, e o Senhor trabalhando na vida de todo mundo, mas aquele servo também que está levando ali a palavra, ele passa por situações, passa por dificuldade, e ele precisa, nós precisamos também da ministração do Senhor, glória a Deus. E ali, o que me interessou nessa palavra, que Jesus não foi primeiramente lá no defunto, queridos, porque ele já sabia. Jesus já sabia a dor dela, que ali os discípulos vieram com toda alegria, com todo louvor, quem sabe louvando ao Senhor, porque lá atrás Jesus já tinha feito os maravilhas no meio do seu povo, Jesus já tinha curado, Jesus já tinha expulsado o demônio, Jesus, queridos, ele tinha feito prodígio, maravilha, o nome do Senhor, ele estava percorrendo toda a Galileia, todas as cidades, falando do nosso mestre, que ele curava, que ele cura, que ele expulsava demônio, que, aleluia, onde chegava o enfermo na presença do Senhor, ele colocava de pé, aleluia, porque ele não mudou, ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, queridos. Ele quer nessa tarde te dar esse abraço, ele quer nos dar esse abraço do Espírito Santo e dizer assim para ti que você não está só. Ele manda te dizer: não chores, não chores, porque o Senhor, irmãos, ele comove, ele disse: comovendo-se de íntima compaixão. Nós não temos um Deus que não interessa com a dor, com o sofrimento que nós estamos passando. Ele interessa muito bem, queridos. Aleluia. Quando o centurião falou, ele disse uma palavra, teu servo sarará, e Jesus lançou a palavra sobre ele, queridos. Uma palavra o Senhor lançou, e aqui ele trata com aquela mulher, queridos amados irmãos, e ele diz, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse: não chores. Aleluia, glória a Deus. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levantaram pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia! Qualquer tipo de defunto, queridos, que estão mortos na nossa vida, os nossos sonhos, porque tem sonhos aqui de pessoas, quem sabe você não tem mais sonhado, quem sabe você tem dito, não, mas já acabou, não, eu não consigo, quando eu quero me levantar, acontece uma coisa, quando eu quero fazer a obra, acontece uma situação, e quem sabe já até está querendo, como diz, chutar. Continua, aleluia, fazendo a vontade do Senhor, continua, aleluia, no caminhar,
que quando você está indo, você está caminhando, o Senhor ele está te vendo. A outra parte lá, do outro lado, está vindo, queridos, para encontrar com você, os discípulos do Senhor, Jesus com seus próprios discípulos, mas é Ele mesmo que está indo ao teu encontro, é Ele mesmo, mesmo que os discípulos estavam ali, eles ficaram ali, com certeza maravilhados, porque Jesus, Ele mesmo vai de encontro àquela mulher. Não foi os discípulos que ele mesmo está aqui hoje, ele mesmo ele está contemplando a tua dor, o que você está passando nesse momento, ele está contemplando essa situação, ele quer cicatrizar, porque ele vem, muitas das vezes ele faz lá a ferida, mas ele mesmo, ele pega, vamos dizer que isso aqui é o óleo de Gileade, ele pega o óleo e ele passa, ele faz a ferida, mas ele passa, ele vai tirando, ele vai cicatrizando, ele vai trazendo o manto dele, vai dizendo, minha filha, você não está só, meu filho, você não está só nessa caminhada, eu estou contigo, não chores, caminha, diga ao fraco, eu sou forte, diga àqueles que estão com os joelhos desconjuntados, que venha me adorar, venha se dobrar diante de mim, para que o meu nome venha a ser glorificado. Nós não podemos parar, queridos, nós vamos continuar. E aleluia, glória a Jesus. E todos apoderou-se de temor, queridos, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, aleluia, e correu dele a fama por toda, aleluia, a Judéia. Meu Deus, é forte. Oh, Espírito Santo de Deus. E toda a terra circunvizinha. Aleluia. E agora, vamos a ver o que João falou, queridos. Nós estamos saindo de uma mensagem, porque o Senhor disse que era para me percorrer um pouquinho a Bíblia, que ele queria falar com certos irmãos em determinadas situações, querido. E é bom a gente obedecer. E João envia um mensageiro a Jesus. E o discípulo de João anunciava-lhe todas essas coisas. E então, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aquele homem chegaram junto dele, disseram: João Batista, glória a Jesus. João Batista enviou a nós e perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E na mesma hora curou muitas enfermidades de males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo, então Jesus disse-lhe: Ide anunciai a João, e o que tende visto e ouvido, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. E os pobres anunciam o evangelho, aleluia. E bem-aventurado é aquele e que a mim não se escandalizam. O que ele quis dizer com isso, meus queridos amados irmãos, é que muitas das vezes nós perguntamos: cadê o Senhor? Né, em situações aqui, João Batista, querido, ele estava passando uma situação muito difícil, porque foi no momento que levaram ali ele para o cárcere, ele estava encarcerado, ele estava numa prisão, e ali ele manda perguntar se era Jesus que ele veio, né, se era ele que tinha que vir, se era para ainda aguardar pelo Messias, aguardar por Jesus. E ali, olha o que o Senhor manda dizer: anuncia, ide anunciar a João. Tu tem duvidado, João, que é eu que sou enviado, que é o próprio Jesus? Tem duvidado aí? Mas diz para ele que os cegos eles veem, que aqueles que estavam com espírito imundo estão sendo libertos, aqueles cegos estão enxergando, os coxos estão andando. Anuncia a João que o meu propósito está de pé, que eu tenho feito grandes coisas.
no meio do meu povo. O Senhor, ele tem feito grandes sinais e maravilhas diante do povo dele. E todo dia tem feito o Senhor nas nossas vidas, queridos. Aleluia! A compaixão de Deus, o amor de Deus é tão grande que ele está curando. Enquanto nós estamos ministrando, está tendo cura, está tendo libertação, está tendo cura interior da alma. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele disse, filha, eu te chamei, glória a Deus. Vou dar um pequeno testemunho, queridos, porque é pequeno, não vou contar meu testemunho aqui não, agora não. Algo quando eu estava numa clínica, o Senhor me chamou lá do lamaçal do pecado mesmo, lá da sujeira do pecado, e ali também, num certo local, eu humilhava alguma pessoa, uma pessoa que estava interessada em mim, entendeu? E eu humilhava aquele jovem, humilhava, e ali o Senhor, ele trouxe, queridos e amados irmãos, uma grande humilhação também na minha vida. O Senhor, ele começou a permitir que as mesmas pessoas que eu humilhei, porque ele estava interessado, mas a gente tem a maneira, né, de falar. Só que, como uma irmã falou hoje aqui, uma pessoa ferida, ela fere outras, e é verdade, irmãos. Amém? Então, com certeza, aquele jovem ele foi tão ferido que ele começou a me ferir. Aí ele começou e ele dizia assim: quem é que tu pensa que tu és? Quem tu pensa que tu és? E ele começava a falar muita coisa ali, e o Senhor me ministrava no meu coração que ele estava permitindo aquela situação para que humildade viesse entrar em mim, para que o Senhor venha me curar, mesmo com aquela situação toda. Tem momento da nossa vida que nós passamos por situações, amados, que Deus ele faz a ferida, mas também ele cura. Aleluia. E ali começou um propósito, o Senhor começou a dizer: olha, eu vou te mostrar. Ele começou a falar falou com Paulo: eu vou te mostrar o quanto tu deve sofrer para o meu evangelho. Eu te chamei, eu vou te mostrar o quanto tu deve padecer pelo meu evangelho. E muitas das vezes, irmãos, a gente pensa que evangelho só estar como diz lá em Belém do Pará, bebendo água de coco, pegando sol, mas o evangelho também, nós passamos isso. No mundo tereis aflição. Aleluia. E quando eu estava ali naquele certo local, queridos, o Senhor começou a se manifestar para mim nessa forma, dizer que Ele ia me curar, que Ele ia me levar para todas as nações. Eu falo isso com muita humildade, queridos, que eu fui muito ferida. Ali se levantou grandes pessoas, aleluia, contra a minha vida, e o Senhor permitiu aquela situação. E ali eu dizia assim: Senhor, por que o Senhor está permitindo agora essa situação? E quando ele começou, que ele via que todo mundo estava ali naquele local, muitas pessoas estavam me ferindo, aleluia. E aí ele disse assim: agora eu vou cobrar, filha, de um por um, para te saber que eu sou Deus na tua vida. E, irmãos, quando o Senhor disse assim, ele usou um pastor, queridos, para falar comigo. Ele disse: agora eu vou para te dizer que eu sou também na tua vida, porque agora tu tá te humilhando, agora tu tá buscando a minha presença para te mostrar que eu não estou nesse negócio dessa humilhação mais, que agora cessou, agora, aí ele disse: eu vou cobrar, e tu vai ver com teus próprios olhos. E, irmãos, o Senhor, ele disse que nós somos como a menina dos olhos dele. E ai daquele que toque nas meninas do Senhor. E, amados irmãos, queridos amados, que quando o rapaz que estava me humilhando lá, um deles, que estava numa máquina lavando roupa, quase que ele perde o dedo dele. E ele chegou, e o Senhor disse: filha, vai lá, pega e vai procurar ajudar ele. Ele não vai aceitar, mas faz isso. Aí eu fui, irmão, ele me tratou no maior, porque ele estava mesmo me tratando muito mal e falando mal. E aí o Senhor começou a tratar de um por um, irmãos. E a outra deixou cair quando eu fui passando, e isso, Senhor, e eu no jejum, na oração, fui passando, e a outra deixou o negócio cair grande no chão e ficou ali
com aquele desesperado e eu naquela calma. Porque quem está no espírito fica na calma. Pode acontecer o que for, irmãos. Pode até se assustar, que eu me assusto mesmo. Mas eu fiquei tão calma, irmãos, que ela diz assim: tá drogada. Porque, para quem não sabe, Deus me tirou das drogas, irmãos. Deus me tirou lá do lamaçal do pecado, da prostituição, de todo o males, irmãos. E ele disse: filha, quando eu te curar, aí como ele disse para Pedro: Pedro, quando tu seres convertido, converterás também o coração dos teus irmãos. E ali o Senhor começou a falar que ele ia fazer como Paulo, irmãos. Então, eu quero dizer para alguém que está passando luta com alguém, irmãos, muitas das vezes não é que Deus está permitindo, Deus ele permite até certo tempo, mas se você está em obediência, irmão, Deus cobra. Deus cobra. Não é que ele vai matar porque eu não pedi para Deus matar, não, e nem para cobrar também, muito menos. Eu não pedi. Mas tinha, irmãos, ele falou claramente na boca de um irmão que o Senhor, do pastor, que ele ia cobrar. Então, o Senhor, ele tem compaixão de ti. Eu não sei o que Deus ele quer falar contigo nessa noite, seja na passagem daquele homem que ele quer acrescentar fé, do homem do centurião, porque, aleluia, eu creio, irmãos, que ele nem fazia parte ali do povo judeu, mas o Senhor disse que nem em todo Israel encontrou fé como aquele homem. E aí o Senhor falara comigo, queridos. Sabe o que ele disse? Ele disse: arruma a tua mala e sai daqui, porque hoje é o teu dia e aqui terminou. E ali, irmãos, foi quando o Senhor mandou arrumar minha mala, porque eu passei, irmãos, por clínicas evangélicas, eu passei, glória a Deus, e passei mesmo, passei 3 meses no lugar, depois passei 3 meses, passei em Dordrecht 3 meses, depois passei, tenho tudo, tenho meu diploma de tudo que eu passei por lá, entendeu? Para a glória de Deus, o meu testemunho é muito grande, irmãos. E passei também por França, fiquei 3 meses internada, não é internada mais, mas era recuperação, porque quando uma pessoa sai da droga, ela vai para um lugar para, como diz eles, para esfriar a cabeça, né? E ali eles começaram a me ensinar tricô, crochê, e eu estou aprendendo cada dia mais. E cada dia, irmãos, glória a Deus, aquilo que o Deus permitiu, que o meu filho fosse arrancado de mim, por justiça, pela situação que eu estava passando, que quando aquele povo chegou ali para pegar meu filho para ser retirado, pela situação que foi falado, a justiça pegou e levou, graças a Deus que levou, pelo pai dele, amém? Graças a Deus. Mas naquele momento, a dor era muito grande. E como a pastora disse, eu mesmo estou falando nesse momento, porque eu também preciso cada dia ser ministrada, e o Senhor usa muitas das vezes a minha própria boca para me ministrar. Aleluia. E ali, irmãos, era como, porque o meu filho foi criado comigo, meu filho mais novo, e quando o Josué foi arrancado ali de mim, era como uma parte de mim estava indo, e ali começou o grande processo. Mas hoje eu entendo, porque ele disse, filha, ele levava pessoas lá para dizer, filha, tu caiu, tu aconteceu isso, mas eu vou te levantar, tu vai levar essa palavra, tu vai contar o teu testemunho, o que eu fiz na tua vida, e tu vai sarar muitas das vidas que estão passando por situação, e assim como o Senhor disse para aquela mulher da viúva de Naim, que ele disse, mulher, não chores, porque, irmãos, eu fiquei desesperada, e como eu estava eu tinha decaído, não caído, que eu de caído é o diabo, eu tinha vacilado, tive vacilado meus pés, aleluia, e era preciso acontecer grandes coisas na minha vida para me cair em si e ver, priorizar o que era mais importante na minha vida, que eram meus filhos, minha família. Glória a Deus. E aí Deus permitiu muitas coisas, irmãos. Deus, ele permitiu humilhação. Deus permitia pessoas falar comigo, dizer, essa daí não tem mais jeito. Essa daí nem a clínica dá jeito nela. Para você ver, quem me vê assim nunca imagina, né, o que eu passei, a situação onde eu fui, o lamaçal onde eu fui. Mas assim como o salmista disse, queridos, e isso eu vou querer
ler com você juntamente. Glória a Jesus. Salmo 40, glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, ele inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e me pôs um novo cântico em minha boca. Aleluia. E um hino ao nosso Deus. E muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Aleluia. E muitos são, Senhor, meu Deus, maravilhas têm operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar. Diante de ti, eu quisera anunciar e falar, são mais do que poderosos contar o sacrifício de oferta que quiseste aos meus ouvidos e abriste os holocaustos e expiação pelo pecado e não reclamaste. Amém, irmãos? Então, queridos, foi essa palavra também, o Senhor falava comigo, que ele tirou realmente os meus pés de um lago de chaco, de lodo, de lama, da imundícia. Ele disse assim, e ele falou para o profeta, e lembrareis dos vossos pecados e tereis nojo dele. Se você ainda não teve nojo, se você ainda não sente, tem alguma coisa errada. Hoje eu lembro do meu passado com muita dor, com muita vergonha. É assim essa palavra que quando eu trago, é assim mesmo, é com muita vergonha de ter passado aquela situação, que ali uma irmã também orava por mim, uma missionária, e ela dizia assim, você, porque eu tinha um ministério, tinha igreja, tinha tudo, eu caí no pecado de novo, irmãos. E ali o Senhor dizia assim, tu és a minha profetisa, tu és a minha missionária, tu és a minha pastora, e o Senhor me ministrava e dizia assim, como é que uma sacerdotisa está vestindo dessa forma? Não é falando sobre veste, não, irmãos, mas era algo tratar comigo. E ali o Senhor mandava eu jogar tudo fora, aquelas roupas, aquelas coisas sexy, porque o diabo, quando ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer a obra do diabo, queridos. E ali, irmãos, o Senhor mandava eu jogar tudo fora. Meu Deus, eu creio que Deus ele quer falar com alguém, irmãos. E ali, irmãos, eu dizia para o Senhor, Jesus, muda a minha história. Muda a minha história. Foi quando eu entrei naquela clínica, irmãos, era dia, tarde, noite, só se fala de Jesus. Se você souber, aleluia, alguém que mora na Holanda ou está passando algo assim, eu sei indicar, irmãos, porque, meu Deus, essa é a melhor clínica que existe aqui na Holanda, e eu também já descobri uma melhor lá no Brasil, também uma boa lá no Brasil. Estou descobrindo os lugares, porque isso está enchendo o meu coração. Como o Senhor me arrancou desse lamaçal, eu quero ajudar pessoas que eram dependentes, pessoas que você diz assim, não tem mais jeito. Se você tiver alguém que você conhece, ora por ele, crê que eu estou te contando como testemunha viva, que o próprio Jesus disse para mim, assim como aquela viúva, ele está te dizendo, não chores, porque o Senhor ele é especialista para ressuscitar o teu sonho, assim como ele tocou naquele script, assim como ele tocou naquele caixão, ele disse, levanta, deu vida, porque naquela época, irmãos, o morto, o Senhor, nós que éramos separados, os sacerdotes, eles não poderiam se contaminar, era um escândalo se Jesus tocasse no morto. Mas Jesus, ele quebra tabu. Jesus, ele veio, irmãos, ele veio para tocar. Aí ele vai lá no drogado, ele vai lá na pessoa que está na rua. Aleluia. Ele é lindo. Aí a pessoa que está, quem sabe, se prostituindo em todo tipo de pecado, irmãos. Jesus, ele veio para o pecador, ele vai lá, ele pega lá
lá do lixão, aquele que ninguém mais está esquecido lá, está lá, quem sabe também lá em Lodebar, está esquecido. Jesus, ele vai lá com a sua mão forte e ele diz assim: olha, meu filho, tu foi até muito tempo esquecido, está aleijado dos teus pés, mas o que eu tenho para ti é mesa, porque eu tenho para ti, aleluia, é casa do rei, é o rei, é o Senhor dos senhores. Aleluia, ele te chama hoje para sentar na mesa dele, e ele está te servindo nessa noite. Ele mesmo está te dizendo, eu estou aqui. Ele mesmo está te dizendo, não chores. É ele mesmo que está te abraçando nessa tarde, queridos, e contemplando cada uma das tuas lágrimas, cada um, aleluia, do teu clamor que sai com sinceridade do teu coração. O teu sofrimento, a tua dor, ela não está, como diz, despercebida ao Senhor. Mas não, ele percebe cada uma delas, ele está contigo, seja em qualquer tipo de situação. Agora eu entendo porque o Senhor mandou eu passear nessas 3 passagens, queridos. Olha só, o Senhor mandou dizer sobre o centurião, sobre a viúva de Naim e sobre João Batista. Todos eles estavam passando dificuldade. O filho estava enfermo, irmãos, estava quase à morte. O outro já morreu. Aleluia. E João Batista estava preso naquela prisão. Eu estava falando de mim, sobre prisões que ali era cadeias, não era cadeia, era como se diz, era lugar que onde eu ia eu tinha que falar, ou eu tinha que ir acompanhada primeiro, até a gente pegar confiança. Mas para a glória de Deus, irmãos, o primeiro dia que eu cheguei naquela clínica, eu parei com tudo. Eu disse, ainda levei, eu lembro como se fosse hoje, ainda levei cigarro para lá, ainda fumei. Eu disse, esses aqui são o último. E eu decretei. E eles não entendiam. Ele não entendia o que força era aquela. Como é que eu consegui? Era porque eu fui. Eu digo, não, essa vida realmente não é mais para mim. Eu fui com vontade de mudar. A gente tem que ter essa vontade dentro do nosso coração. Senhor, eu quero realmente mudar. Eu não quero esse caráter sujo, esse caráter aí de qualquer jeito que eu estou fazendo aí, não. Me dá o teu caráter, Senhor, de Cristo. E assim mesmo, no decorrer do tempo, sempre vai ocorrer situações que pode vir, aleluia, acontecer situação na nossa vida que nós vamos novamente para a cruz, novamente lá, é, como diz, chegai ao trono da graça com confiança para que seja ajudado, porque nós não temos um sacerdote que não ele sente a nossa dor. Espírito Santo traga essa palavra. Ele, assim como ele passou, irmãos, ele sente, ele foi afrontado, ele foi humilhado, né? Mas assim mesmo, ele sentou-se à destra de Deus. Tudo que ele passou, mas aleluia, quem sabe foi tirado o filho, como na minha situação, mas glória a Deus, irmãos, eu posso ver o meu filho, porque está com o pai dele, porque há situações aqui na Holanda, como eu já vi pessoas desesperadas, e graças a Deus que não aconteceu comigo, que filhos foi levado pela justiça, que a mãe ficou louca. E aí, quando eu cheguei aqui nessa live um dia, eu disse para uma irmã, eu perdi, eu até tive muito esquecimento, até hoje às vezes acontece, mas é bem pouquinho, mas acontece, irmãos. E aí, o Senhor permitia, e ali já não era na clínica, mas era uma pensão, que quando eu cheguei, antes de eu chegar para minha casa alugada aqui, aí eu fui para uma pensão, irmãos, aleluia, para recuperação lá também. E quando eu estava naquela recuperação, Espírito Santo de Deus, traga, meu Pai, só aquilo que o Senhor quer que traga, em nome de Jesus Cristo. Naquele lugar, amados irmãos, foi quando começou aí o Senhor bradar mesmo, dizer, agora tu tá livre, tu tá liberta desse mal, vai, e anuncia o meu povo. E aí, sabe o que começou, irmãos? Eu fui, me batizei de novo, e todo mundo dizia, para que se batizar? Deus me mostrou, irmãos, a gente não pode, tá na palavra que é só um batismo, é verdade, meu irmão, mas eu faço aquilo que Deus me mandou, vai lá. E aí, naquele dia do meu batismo, irmãos, quando eu me batizei,
E o Senhor, quando eu fui no outra vez, e o Senhor já estava, quando eu comecei a orar, e eu já estava orando, e o povo já estava, e começaram a se levantar. Começaram a se levantar. Aí foi que o Senhor disse assim: filha, tu tá como Paulo. Paulo, ele teve que sair fugido. Sai daqui, porque eles não estão crendo na tua conversão. Irmãos, é tremendo. Deus, ele fala. E ele está falando contigo nessa tarde. Porque choras? Porque eu estou contigo. Deus está conosco, é Ele que livra, amém? Eu peço só essa oportunidade, queridos. Eu vou louvar um louvor para vocês, glória a Jesus, que mas eu vou louvar porque eu não tenho mais garganta, irmão, fui operada, é por isso, todo mundo, creio que muitas pessoas falam, porque não canta num playback, né? Nem, eu não, o meu chamado não é esse, mas eu vou cantar para vocês, amém? Esse Mas louvor aí, a sua amém, pastor? garganta aí, minha amada. Oi? Aí a sua garganta. Glória a Deus, eu operei, amada, aí, mas eu Mas você tem falo, garganta? tem garganta, mas eu quero dizer que foi operado, aleluia. Peraí, deixa eu pedir para a pastora Profetiza, ó comigo. casa de Israel, sobre É suas verdade, em amígdalas. nome de Jesus. Eu já fui curada, Eu em já nome fui de Jesus. curada em A nome de minha Jesus. garganta não é mais a mesma, porque Jesus me deu uma nova. A minha garganta não é mais a mesma, porque Deus me deu uma nova, em nome de Para Jesus. louvá-lo, Tiroides, engrandecê-lo, teu santo nome. Aleluia. para engrandecer o teu santo nome, que eu quero parar desses remédios de tiroides, amém? É todo dia, em nome de Jesus. Que a cura venha de. Eu recebo essa cura, que assim que eu me ministro, a gente vai recebendo, né? Eu já sou curada, Eu já sou em nome curada. de Em Jesus. nome de Jesus. A Glória a Deus. fé, Amém. não é Glória a pela Deus. fé, não é pelo Glória café, é pela fé. pela É o, fé. é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas a gente Aleluia. crê. Então, Ezequiel 37 profetiza, ó casa de Israel. Glória a Jesus. Amém. Amém. É que meu português também não é tão bom, irmãos. Eu peço perdão aos irmãos, então posso me atrapalhar no meu português, amém? Mas, glória a Jesus, eu vim muito nova para cá, para a Holanda, e sempre só no holandês, no holandês. Meu português está bem abençoado mesmo. Amém? Então, pastor, eu queria pedir a permissão da senhora se podia louvar esse louvor, que eu creio que Deus vai falar com alguém aí. Claro, Glória a deve, minha Deus. amada, louve. Aleluia. Todo Glória a soul que Jesus. respire, louve ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Só coloca a mão assim no teu coração e eu creio que Deus ele vai falar contigo. Se eu tiver que levantar do trono para interceder o teu favor, se for preciso, eu me levanto e declaro todo o meu amor. Se eu tiver que conversar de novo, para você não me abandonar, eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar. Se eu tiver que enviar um anjo para você chorar assim, corta o laço do teu inimigo, olho tuas lágrimas para mim. Ah, se você soubesse o que sou capaz de fazer para provar que amo você. O universo estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar. Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, pois a minha faz se acalmar.
Por você eu interpreto sonhos, foi ungido para governar sua história lá na glória. Para os anjos vou tocar, vou cantar. Eu tiro a mão do homem, faça minha obra prosperar e pelo a minha vontade para ver a alma se alegrar. Eu conheço toda a tua vida, não precisa você me dizer. E por causa da tua alegria, hoje eu me levanto para você. Ah, se você soubesse o que sou capaz de fazer para provar que amo você. Aleluia, Jesus. O universo estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar. Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, meus amigos precisam de se acalmar. Por você eu interpreto o sonho, foi ungido para governar sua história lá na glória. Para os anjos vou contar por você. Aleluia, glória a Deus. Ele está contando lá a tua história, lá no céu, dizendo: olha aí o vencedor, olha aí as tuas filhas, olha como o Senhor fez na tua história. Você foi ungido a governo, a governar, em nome de Jesus. Ô Senhor, traga, meu Pai, aleluia, a cura, a libertação. Traga, Jesus querido, em nome de Jesus. É o Senhor que entra nessa live, é o Senhor que está conosco desde o começo dessa live. A tua filha nunca imaginava que eu ia trazer sobre a viúva de Naim, que estava ali naquele pranto, chorando, clamando, vendo que já o seu esposo já se fora, o seu filho já se foi, e agora, meu Pai, ela está ali clamando, pranteando, chorando, as carpinteiras chorando, e ali entra Jesus com seus discípulos e diz: mulher, por que chora? Aleluia, glória a Deus. O Senhor foi primeiramente com ela, querido, com ela. O Senhor está indo contigo primeiramente, para depois ele ressuscitar o teu milagre e você falar aqui o teu testemunho, trazendo a cura, Senhor, traz o milagre, a ressurreição dos mortos, ó Pai. Hoje houve ressurreição dessa casa, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Estamos aí, amados e queridos irmãos, encerrando, glória a Jesus, a minha cooperação nesse momento. Vamos aí chamar já a pastora. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Sinto algo aqui tão extraordinário, irmãos. Amém. Glória a Jesus, forte da parte do Senhor. Deus é bom, glória a Deus. Obrigado, minha pastora, pelo convite. Amém. Amém, minha querida. Eu Glória a sinto Jesus. a presença do Espírito Santo neste Aleluia. lugar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, É Deus. verdade, eu estava aqui só analisando, né? Lembra que eu falei assim? A gente fica ali conversando, mas a gente pensa que é uma simples conversa, mas Jesus já está ali falando.
E eu me lembro que eu perguntei a cada um, aonde é a sua dor? Foi. Aonde é a sua dor? Não é verdade? E Jesus disse o que para a viúva de Naim? Não chores. Não chores. Jesus teve compaixão. Não Aleluia. chores. A mesma coisa que perguntar onde é a sua dor e dizer assim, não chores, porque hoje eu vou curar a sua dor. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Senhor. Obrigado por essa maravilhosa palavra. Deus. Jesus opera milagres e maravilhas, ele sabe como é que ele fala, É né? verdade. Para uns, ele fala através de parábolas. Para outros, ele já dá, ó, direto, né? Aleluia, Jesus. Mas ele não deixa de operar. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Amém? Eu vou cantar um louvor que Deus está ministrando no meu coração, né? Um louvor Amém, que tem a ver com a Jesus. ministração, testemunho da amada pastora Rosiane.